A pintura, você é uma profissão de vocacionado, né? Você tem que ter vocação. Eu nasci com talento para o desenho, para a pintura, mas com o tempo é que eu fui lapidando isso, fui desenvolvendo, né? A gente desenhava muito, não só eu que tinha vocação, mas os amigos todos da minha geração. A gente não tinha outros recursos senão desenhar, né? Criar nossos brinquedos, carrinho de lata, de madeira, violão, de caixa de fruta, né? Então a gente estava sempre idealizando, brincando, inventando coisas para brincar. Você não tinha coisa pronta. Eu vejo minha filha, por exemplo, tem 5 anos, o celular, né? Na TV e já procura o que ela quer assistir. Aquele tempo não, a gente passava o tempo todo tentando criar, brincava muito, né? E quando era noite, era o momento de sonhar, né? Sonhava muito. O sono não chegava, então a gente sempre estava sonhando muito, né? Muita vida, muito desejo de viver, de inventar coisas, né? Então, a paisagem sempre foi uma coisa muito marcante na minha vida. A gente estava sempre voltando para apropriar. Morávamos em Aracaju, meu pai veio trabalhar aqui, viemos, eu e minha irmã, novinho. E essa coisa de se despedir dos meus avós, dos meus primos, da vida que a gente tinha lá, a paisagem pela janela do ônibus, entendeu? A gente estava sempre se despedindo com anseio de voltar novamente para lá, entendeu? De rever todo mundo. Então, minha pintura, eu acho que até já me perguntaram, a pintura de paisagem é algo tradicional, né? Foi uma coisa que eu inventei, certo? E ela é importante para mim porque estava sempre cristalizando um retorno para lá. Eu me lembro que era uma briga, eu e minha irmã lá, para ver quem ficava na janela, vendo o campo, o verde, dando lugar à construção. E a gente, de repente, chegando em Aracaju, o impacto da cidade. Eu me lembro perfeitamente, a primeira vez que eu vi tudo aquilo, o semáforo, parece uma coisa boba, mas é uma coisa que eu acho belíssima. O semáforo, as luzes do semáforo, uma coisa que me impactou muito. Eu achei muito bonito aquilo. Os prédios, o conflito, a confusão da cidade, dos automóveis, né, tudo isso. Não estou dizendo para você que era uma coisa nem bonita, nem feia, não estou dizendo isso. Estou dizendo que aquilo me impressionava, aquilo me impactava, essa mudança de cenário. E o contrário, contagem regressiva de terminar as aulas, de chegar a férias de meio do ano, do final do ano, feriado nacional, para a gente ir correndo, voltar para ver a família de novo, e aí aquele cenário novamente, né, sair o concreto e volta novamente para o campo. Então esse antagonismo do cenário rural e da capital, do concreto, do asfalto, sempre foi um dilema na minha vida. Então por isso que o que é que você pinta? Eu tento pintar saudade, entendeu? Eu pinto saudade o tempo todo. É como se eu tentasse cristalizar, sabe? Eu tô preso nos anos 80. É um autoexílio. O exílio geralmente é voluntário, né? Tô preso e não consegui mais me libertar. Então aquela saudade, essa coisa de ver a paisagem pela janela do ônibus, entendeu? Tá o tempo todo ansioso de voltar, de rever os amigos, de ouvir as histórias dos velhos, que era sentar na calçada para ouvir história de lobisomem, de fogo corredor, de homens corajosos, de homens valentes, de bruxas, pelos velhos, né? Aquela reunião de amigos e tudo isso. Então, eu quero pôr toda essa saudade na paisagem. Também não estou dizendo a você que eu consigo fazer isso, mas é isso que eu quero fazer, entendeu?
Eu quero cristalizar uma paisagem com essa saudade. Olha, a respeito de referências, eu tive muita sorte de viver num tempo, de pegar ainda um finalzinho de uma festividade muito importante em Propriá, que era a Festa de Bom Jesus. E a Festa de Bom Jesus, eles se reunia ali muitos artistas, não só pintores, mas músicos. Você tinha apresentações teatrais, entendeu? Você tinha grandes apresentações de todo tipo de artistas, de poetas, de escritores. Então eu vi muita pintura. Eu conheci os pintores sergipanos em Propriá, que moravam em Aracaju. Então Caã, Leonardo, Alencar, Adalto Machado, entendeu? Jordão de Oliveira, Florival, Álvaro Santos, Horácio Ora, Zé Lima. E essa pintura dessa turma toda eu vi lá em Propriá. Então quando eu cheguei em Aracaju eu já conhecia. E me influenciaram também, muito, muito. Esses pintores, Adalto, por exemplo, influenciou muito. Caã, uma figura que a forma que ele humanizava, né, o interior do estado, a luminosidade dele, né, já a influência de J. Inácio. Então tudo isso foi meio que uma salada, né? Que eu dou uma segunda fase na minha pintura depois de 2004, por aí. Que aí eu começo a conhecer a pintura clássica. E aí começo a me aprofundar mais. Mas assim, eu fui iniciado pelos pintores sergipanos. Eu nunca decidi que vou ser artista. Eu sempre vivi meu momento. Eu sabia, eu nasci como um dom, sempre tive um dom de desenhar e de pintar. Eu nasci sabendo desenhar e pintar. Graças a Deus, Ele me deu esse dom. Mas eu não sabia o que era arte. Entendeu? Por quê? Porque, por exemplo, desde pequenininho eu fazia letras em bares, padaria, lanchonete, salão de beleza, aluga-se, vende-se. Era isso que era arte para mim. Que eu sabia desenhar e pintar. Então depois, com o tempo, é que eu começo a descobrir que eu posso emocionar as pessoas com desenho e com pintura. E eu emocionava as pessoas com aquilo que me emocionava também. Que era essa coisa da saudade, do adeus, sabe? Na estação de ônibus, de você se despedir, deixar alguém, os olhos rasos d'água, essa coisa do aceno. Eu quero isso em tudo que eu faço. Quero esse tipo de sentimento. Olha, eu não sei dizer para você sobre o meu estilo. Eu vi muita coisa, eu sou muito curioso, né? Então eu estou sempre estudando, estou sempre pesquisando. Eu sou influenciado muito por tudo. Minha pintura, por exemplo, olha, durante essa fase de Propriá até 1997, 98 é uma coisa. Depois eu venho para Aracaju, né, começo a conhecer a pintura clássica, começo a conhecer o impressionismo mais profundamente, começo a estudar o impressionismo francês. Depois eu conheci eu percebi que havia movimentos do impressionismo, aquele objetivo dos franceses, vários outros países tinham também,
como por exemplo os espanhóis, Joaquim Sorolla, John Singer Sargent. Então, assim, vários pintores foram me influenciando, fui absorvendo um pouquinho de cada um. À medida que eu pesquisava, então tem uma fase depois, a partir de 99, 2000, até 2005, por aí, é uma fase. Então 2005 até 2010 é outra, porque eu já fui morar sozinho, foi uma fase muito difícil na minha vida. Eu fui estudar arquitetura, ganhei uma bolsa. O professor Shoa e a professora Amélia são apaixonados por arte. Então me agraciaram com esse presente que foi estudar arquitetura. Mas foi muito difícil, porque minha pintura estava num tempo que eu acho que era uma fase que estava sendo muito lapidada já por mim. As encomendas estavam surgindo com mais intensidade e eu estava um pouco perdido entre a arquitetura e a pintura. Eu nem me dedicava completamente à arquitetura, nem me dedicava de corpo e alma à pintura, assim. Então foi uma fase muito difícil. Então, e aí, coincidentemente, eu começo a estudar aquarela do leste europeu. Começo a estudar os russos. Então eu descobri muita coisa fantástica ali. E é pesada ela. Ela é mais monocromática. Então minha aquarela fica assim, minha pintura ela fica um pouco mais ausente de cores. E aí 2010, 2011, 2012 eu conheço minha esposa, a gente se casa, eu tenho minha filha, a Valentina. E aí começa a ganhar um colorido, começa a assistir muito desenho infantil com ela. Ler historinha infantil, então começa a vir muito colorido para mim. E aí eu começo aí a já fazer várias mudanças também na minha pintura. Muito em função disso. Olha, a respeito do meu trabalho, eu só posso ser grato, né? Agradeço muito a Deus por ter me abençoado com esse talento para desenhar e para pintar. Agradeço ao povo, conquistei muitos amigos, muitas pessoas fantásticas que me ajudaram muito, fui muito ajudado. O público sergipano foi um público maravilhoso, me esperou amadurecer. O público é sério, o público sergipano está ansioso por arte. Passa na janela e o passageiro sou eu. Fica na paisagem um pouco do olhar meu. Penso tanta coisa quanto posso sonhar.